Só vou retomar com vocês a aula sobre os aspectos fisiológicos voltados para as cargas internas e externas. A gente ficou devendo uma parte, tá? Então eu vou passar rapidamente até onde a gente foi, né, fazendo uma recapitulação, e aí seguir da parte onde a gente parou, tá certo? Então, a gente começou falando sobre os conceitos de carga interna, né? E aí para os indicadores fisiológicos, falamos de frequência cardíaca, frequência ventilatória, que não é algo muito utilizado nos dias de hoje, mas a gente leva em consideração a frequência ventilatória, principalmente quando está fazendo VO2, né? No teste de consumo padrão ouro, lá com o ergospirômetro, a gente tem que considerar, ele é uma forma da gente avaliar de achar o primeiro e o segundo limiar ventilatório, assim como a gente localiza o primeiro e o segundo limiar de lactato, quando a gente usa lactato, que é a próximo indicador, né? A concentração de lactato é um marcador importante, lembrando sempre, né, que ele tem um atraso na hora da medição. Normalmente o pessoal tem feito, né, o exercício, né, o tiro, enfim, né, ali que tem que durar pelo menos 3, 4 minutos na intensidade alta, e logo imediatamente os caras estão coletando. Na realidade, tu tem que esperar pelo menos ali, né, 2 minutos, 3 minutos, para permitir, então, que o lactato entre na corrente sanguínea e tu faça a coleta adequada e tu consiga fazer uma curva de predição. Senão tu subestima o dado, né, que tu está avaliando, e ele é um dado importante, né, lembrando que o lactato é um marcador glicêmico e também um marcador de intensidade. Tá? Então, esse é um gráfico, né, genérico, mostrando, né, como é que seria uma curva de lactato, né, nesse modelo. Tá? Ele é um marcador de intensidade, e as intensidades são chamadas de domínios. Né? Então, domínio moderado, pesado e severo, como eu havia falado. Que vocês podem transpor isso aí para as zonas de treinamento, zona 1, zona 2, zona 3, como vocês preferirem, ou zona 2, zona 3, zona 4. Isso é bastante particular. Tá? Não aparece imediatamente, tem um atraso, tá? Após estágios incrementais de 3 a 5 minutos, não adianta querer fazer série de 100 metros, 200 metros, 400 metros e achar que vai conseguir coletar lactato de forma adequada. Tá? Ele necessita de uma estabilização metabólica, né? Se tu coletar antes de 3 minutos, tu subestima a concentração. Se tu coletar muito acima de 5 minutos, tu superestima a concentração de lactato. Tá? O consumo de oxigênio, né, a determinação do consumo máximo de oxigênio é um indicador de capacidade aeróbica, é talvez o mais utilizado hoje, né? Padrão ouro é por ergospirometria, a gente tem aqui no LAPEX esse equipamento, mas a gente pode predizer ele por frequência cardíaca ou por fórmulas que vão fazer essa predição, e que tem um erro bastante grande, mas, né, é uma forma barata quando tu não tem acesso a esse equipamento, já que existe um custo relativamente elevado para poder fazer esse teste. Existem indicadores psicológicos, né? No caso, a escala de percepção subjetiva de esforço, né? Popularmente chamada de Borg, né? Lembrando que essa escala foi criada não para o esporte, mas para a percepção psicológica, né? De como o indivíduo estava se sentindo. Borg era psicólogo, ele não era profissional de educação física, não era da área, mas depois a gente começou a utilizar essa escala como, né, uma forma também de carga interna para a gente perguntar ali para o nosso atleta, para o nosso cliente, como é que ele está se sentindo. É uma escala simples, né, é perceptiva, total. A gente tem, né, a gente tem que acreditar no que o indivíduo está falando, mas é sempre importante familiarizar ele com essa escala. Essa escala, né, pode acontecer daqui a pouco, e aí a gente poderia ter diversas explicações. Acontecer do cara estar numa intensidade lá, por exemplo, 15, né, difícil pesado, e daqui a pouco achar que não, que está errado, e na próxima coleta do dado dizer que é 12, né, está ali entre, né, um pouco difícil, algo do gênero. Tá? Então tem que familiarizar o indivíduo com a escala. Tá? Existem outros indicadores que são questionários de bem-estar e recuperação. Tá? Esse aqui é o Parquet, talvez seja um dos mais utilizados. Tá? Avalia
como é que está teu sono, dor muscular, estresse, humor, entre outros parâmetros. Lembrando sempre que, ao aplicar esse questionário, se o indivíduo marcar algum sim, né, é indicativo de não iniciar o exercício. Tá? De primeiro investigar por que ele disse sim para qualquer uma das respostas, e após isso, então, caso não tenha mais nenhum tipo de agravante ou de problema, aí vocês podem iniciar, né, as atividades com o cliente de vocês. Outros indicadores hormonais, né, o nível de cortisol, né, o hormônio do estresse é um indicador importante, mas aí a gente depende também de coleta sanguínea. Né? A gente sabe que ao longo do nosso dia a gente passa por situações bastante estressantes, no trânsito, no trabalho, muitas vezes em casa, associado ao exercício, então a gente sempre tem uma elevação desse hormônio, entre outros. Né? Catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, colaboram com o aumento desse estresse, que ele é tanto físico, no caso do cortisol é mais mental. Tá? Alguns indicadores sanguíneos podem ser utilizados, e nós já estamos falando assim, de uma análise muito sensível, muito específica, né? Fazer análise de mioglobina, CPK3, CK, troponina 1, cadeia pesada de miosina, depende de coleta de sangue e, em alguns casos, até biópsia. A CK-MB é muito comum, principalmente no futebol, tá? Porque ele, normalmente, ele é um marcador de lesão, é muito bem usado para determinar marcador de lesão, mas tem que tomar um cuidado na interpretação, porque normalmente atletas têm CK elevado, e a gente não pode achar que, por estar elevado, né, o indivíduo está lesionado. Tá? Toda vez que a gente coloca o músculo em estresse, em atividade física, existe um rompimento de microfibra, tá? E uma das consequências é a produção, né, de CK. Tá? Aqui também tem uma relação que a gente viu lá na parte energética, né? A creatina fosfato, ela é quebrada para gerar energia para poder formar ATP. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado de como é avaliado essa variável, né, como um indicador sanguíneo. Aí a gente entrou com as cargas externas, né, que são aqueles estímulos físicos, esforços quantificáveis, em que a gente aplica, né, no indivíduo. Por exemplo, distância em quilômetros ou metros, né, é uma maneira de a gente determinar a carga externa. Por quê? Porque é quanto que tu vai percorrer, a distância, né, que tu vai percorrer, e em que ritmo, né? Ou seja, qual é a intensidade, que pode ser medida em quilômetros por hora, milhas por hora, metros por segundo, tempo, né, a cada 100 metros, muito comum na natação, watts e cadência na bike, ali, metros por segundo, geralmente, ou quilômetros por hora, eventualmente na corrida. Na corrida é mais comum pace, né? No caso do treinamento de força, no caso da musculação, as cargas externas são os pesos, né? Aí a intensidade tem relação com as repetições de séries, e tem a cadência, né? E o professor Emerson comentou que na última diretriz, que saiu agora em 2026, a cadência parece ser irrelevante. Tá? Como é que a gente utiliza as cargas internas e externas no triatlo? Bom, pensando em natação, tá? Para a gente determinar o quanto que a gente está nadando, né, seja a piscina de 50 metros, que é a longa, ou também chamada de olímpica, ou a curta, que é de 25 metros, que a gente vai ver logo adiante, os testes mais comuns são de 400, 800 e 1000. Tá? São os testes mais utilizados no triatlo. São feitos de forma bem simples. Tá? Faz uma medição da frequência cardíaca pré, antes do cara entrar na água. Tá? Pode fazer uma logo que ele entra na água, porque pode ter alteração em função da pressão que a água exerce sobre o corpo. Tá? E aí depois coletar a frequência cardíaca após o exercício. E óbvio, marcar o tempo todo que ele realizou o teste, seja de 400, 800 ou 1000. Tá? Tu começa a marcar o tempo a partir do primeiro ciclo de braçadas. Então o cara vai lá dar 1, 2, fechou um ciclo. 1, 2, fechou 2 ciclos. Então, a partir do primeiro, tu começa a contar e termina exatamente no ponto onde ele começou. Então, tem que tomar um cuidado com essa interpretação, porque o que acontece? O indivíduo pode sair do bloco, ele pode sair pegando propulsão na parede. Ele provavelmente vai fazer uma ondulação, ele não vai sair dando braçada já de cara, se ele for um
atleta experiente, ele vai ondular pelo menos ali até perto da bandeira, né, da chamada bandeira da saída falsa ali, né, perto dos 15 metros, antes um pouco. E aí o que vai acontecer? Ele vai iniciar a abraçada, tem que contar a partir dali. Tá? Então, a partir dali que vocês estão contando. Então, o que vai acontecer é que quando ele for terminar, ele tem que fazer pelo menos uma virada e terminar no mesmo ponto onde ele começou. Então, tem que orientar o atleta, olha, tu não termina no 400 real, né, fechando lá todas as chegadas. Tu tem que fazer uma virada e terminar no ponto onde tu começou. Aproximadamente, né, pessoal? Não precisa exatamente ser naquele ponto, que nem sempre vai ser exato. Mas vocês vão pegar, né, vocês vão estar acompanhando na borda, no início do teste. A partir do momento que ele romper a lâmina d'água e iniciar a abraçada, vocês ficam parados ali. Tá? E aí orientem que, ó, tu tem que terminar aqui onde eu estou na borda. Então ele sabe que vai ter que fazer mais uma virada, né, ao fechar o 400 real, mas o que ele nadou mesmo, né, o transbraçado, vai ser aquele no ponto onde ele começou a dar a primeira abraçada. Tá? Isso pode ser feito tanto saindo do bloco quanto propulsão na parede. Tá? Na piscina de 25 metros também dá para fazer os mesmos testes. Além do teste de 400, 800 e 1000, também tem o teste de 30 minutos. Tá? É nadar a maior distância em 30 minutos. Eu não recomendo esse teste para atletas inexperientes. O ideal é para atletas experientes e que têm facilidade ou nadou, nada, né, em água aberta frequentemente, tá? Porque ele vai ter um ritmo mais contínuo, independente das propulsões na borda. Lembrando, uma piscina de 25, né, tu pega mais propulsão, tem uma tendência a ser mais rápido que a piscina de 50. Tá? Então, esse teste ele pode ser feito tanto numa quanto outra, mas numa piscina de 50 metros ele parece ser mais honesto, mais fidedigno. Tá? Ele é bastante utilizado para determinação de ritmos aeróbios no treinamento, né, os ritmos mais contínuos, principalmente ritmos em A1 e ritmos em A2. Outros testes são pouco utilizados, muito pouco utilizados mesmo, são testes mais utilizados para nadadores puros. Mas que, eventualmente, né, para quebrar um pouco da rotina, a gente faz. São os testes de 200, né, obviamente sem material, nenhum desses testes é feito com material. Né, sempre no aeróbio 3, né, que é ali uma intensidade muito próxima do segundo limiar, né, ele é subaeróbico, que a gente chama. Teste de 50 metros, preferencialmente em A4, né, na melhor intensidade possível, ou de 100 metros, sem material em A3. Tem de velocidade crítica do nado, geralmente são testes de 200 e 400. Tá? E o teste limiar de lactato, que aí, na realidade, não é uma natação contínua. Tu quer fazer curva para determinação do limiar de lactato, tu precisa, então, fazer uma série de 700, ali, 7, 8 série de 200, desculpa, perdão, né, 7 a 8 vezes de 200 metros, né, com pausas curtas, assim, que eu diria curta, aí 1 minuto, 1 minuto 10, 1 minuto 20, para que dê tempo, né, de ter aquela estabilização metabólica, né, e poder, então, realizar a coleta. O que se discute muito aqui é por que se fazem por que não se fazem em intervalos mais curtos, mas e se tem que ser em aeróbio 2 ou em aeróbio 3. Então, tem algumas discussões acerca da pausa e também da intensidade. O Zwolf, que é uma métrica, na minha opinião, subestimada, mas muito utilizada por quem sabe usar. O Zwolf nada mais é que a contração da palavra swimming, nadando, e golfe, que combina velocidade e eficiência de braçada. Tá? O Zwolf nada mais é que o tempo medido em segundos somado, né, ao número de braçadas. Então, suponha que tu nade 25 metros na curta em 26 segundos, dando aí em torno de 20 braçadas. Né? É só somar, então, o tempo, 25, foi 26 segundos, mais os 20 braçadas, então o teu Zwolf é de 46. Se for na piscina de 50, tá, o que acontece? A piscina de 50, tu vai dar mais braçadas, vai levar mais tempo. Tá? Se diz que quanto maior é o tempo do Zwolf, pior é a natação.
Tem que lembrar que vocês estão em piscinas diferentes. Então, os wolf na piscina de 50 na longa, se tu fizer, por exemplo, 50 metros em 56 segundos, aí dando 28 braçadas, o wolf será de 84. Então, tu pode predizer que no 25 é mais ou menos, né, metade disso aí, né, 42, certo? Lembrando que tu, nas de 50, tu não tem a virada, né, de 50 metros, da piscina curta, né, tu vai nadar mais contínuo. Mas tu tem que considerar que tu pega a propulsão, né, uma boa propulsão na borda. Tá? Então, o Wolf é uma métrica que é bastante particular. Eu gosto de usar ela com meus atletas, eu analiso bastante, tá? Mas ela depende, né, de duas características antropométricas, que é a altura do indivíduo e a envergadura. Porque isso vai variar bastante, né, no deslize e na frequência de braçada. Então, a gente não pode comparar atletas, a gente tem que comparar o atleta com ele mesmo, certo? O quanto que ele está sendo mais eficiente ou menos eficiente, né, em relação aos seus Wolf. Lembrando que a propulsão, ela se dá tanto pelo uso dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Se o indivíduo tem uma boa eficiência de braçada, de pernada, desculpa, muitas vezes ele vai deslizar muito mais, né? E aí ter aí um número pequeno de braçada, talvez um tempo razoável, dando um Wolf baixo, o que mostra que ele é muito eficiente. Lembrando que o Wolf ele não tem uma tabela de referência, certo? Mas vocês podem criar a tabela de referência de vocês para os alunos de vocês num primeiro teste, né? Registra tudo isso e aí numa outra oportunidade, quando fizer de novo, vocês podem comparar os atletas de vocês, né? Eles com eles mesmos, obviamente, né? Não um contra o outro, tá? No próximo slide aqui, ó, a gente vai fazer uma análise de movimento. Então, essa atleta tá em câmera lenta, olha só. O braço dela, a entrada do braço inicia com o cotovelo e não com a mão, diferente, né, do braço direito. Aqui entra primeiro a mão, mas ainda o cotovelo entra praticamente junto. Mas ela tem um bom deslize, certo? Ela consegue se apoiar bem na água. Olha aqui, ó, entrou o cotovelo, entrou a mão. Ela está com palmar, ela não está fazendo o teste, mas ela desliza bem. O que, que acontece? O problema todo é esse turbilhonamento que gera aqui. E isso promove, né, uma redução da intensidade, ou seja, faz com que a atleta tenha que exercer mais força, tá, para poder garantir a eficiência de nado. Isso vai fazer com que ela gaste mais energia. Então, aqui, um bom trabalho de técnica, onde o cotovelo possa trabalhar a técnica, onde tenha, faça com que o cotovelo fique mais alto, saia mais alto. O cotovelo até sai bem alto, o problema é que ele baixa antes da mão. Né? Então, exercícios onde a entrada de mão tem que ser primeiro, e aí ao alongar o braço, alongar o cotovelo, estender o cotovelo, né, aí conseguir deslizar e se apoiar. Tá? Obviamente que o rolamento aqui poderia melhorar também, né, para poder fazer esse deslize, fazer esse trabalho de leme, né? E poderia também melhorar a pernada em relação ao processo propulsivo. Aqui é um gráfico que mostra, tá, aqui em cinza, tá, são as intensidades, né, são as distâncias percorridas. Vocês notarem, olha aqui, ó, bem aqui parece que tem um degrau, aqui também tem um degrauzinho, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui parece não ter, ou está muito sutil. O que significa isso? Como a série foi 2 vezes de 4 de 100, 3 vezes sem material em A2, né, com boia, com palmar e boia, e aqui deveria ser com pé, né, não foi com pé. Isso aqui é 100 metros, ou seja, vai 50, volta 50, foi na piscina de 50 metros. Então, as intensidades de uma piscina para outra foram diferentes. Então, isso dá para ver bem direitinho. Isso aqui é um gráfico do Garmin Connect. Tá? Então, aqui no caso, né, 100 metros, foi para 1,48, os primeiros 50 metros foi em 55 segundos, tá? Mesmo pegando propulsão na borda, tá? E os segundos 50 metros, 53 foi mais rápido. Tá? Também pega a propulsão, professor, sim, mas só que ele pega a propulsão e já sai para realizar o nado. Então, ele fez mais, provavelmente o indivíduo deu mais braçadas, né? Foi mais rápido
mas não quer dizer que ele tenha sido mais eficiente. Se pensar no primeiro segmento, ó, foram 23 braçadas no primeiro 50 metros, 27 no segundo. Tá? Os Wolf, então, foi de 78 e de 80. Ainda assim, olha só, apesar de tempo ser maior, ele observem que os Wolf do primeiro 50 foi melhor que os Wolf do segundo. Mas aqui vocês têm que considerar que teve a propulsão na borda. Tá? Então, obviamente que ele vai ter menos braçada que na segunda piscina. Então, aqui é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa, aqui é principalmente para analisar a eficiência em relação à velocidade. Então, o segundo, 50 metros nessa análise, foi mais rápido, né? Foi 2 segundos mais rápido, mas precisou de 4 braçadas a mais, certo? O custo energético do Wolf de 78 para 80, né? O 78 é mais veloz, mas menos eficiente na segunda metade, por conta de perda de pegada na água, né, de pegar a água e empurrar ela para trás, ou deslize. Isso tem uma relação com a fadiga, né, pessoal? Tu tem um intervalo de descanso, tu pega a propulsão na borda, tu sai mais descansado. Quando tu faz a segunda virada, tu não sai na mesma distância, não ondula a mesma distância que da primeira, certo? E certamente tu vai estar mais cansado, mais fadigado. E à medida que a série vai passando, a tendência é tu ter uma queda nesses indicadores, tá? Então, como é que a gente pode utilizar os Wolf, né? Ele melhora a economia de movimento e energia, identifica falhas técnicas, que a gente viu no vídeo que a gente pode trabalhar isso com a equipe, e monitora também a fadiga, considerando que tu está fazendo séries do indivíduo e pegando, né? 8, 10, 12 séries, seja de 50, seja de 100, a forma como tu vai avaliar, seja na piscina longa ou na piscina curta, tá? Existe alguma dica para o treino? Ele tem que fazer uma correção. Nunca se compara os Wolf entre atletas. Tá? Eu já tinha falado isso antes. Tá? Sempre é um indivíduo com ele próprio. Tá? Se avalia aqui também o equilíbrio entre o tempo e o número de braçadas. Isso é muito importante do ponto de vista energético. E, pessoal, vamos usar a tecnologia. Né? O Garmin, né, os nossos relógios, eles medem essa métrica. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o dado que está no relógio e comparar com o dado que a gente está coletando. Vai existir uma diferença, tá, entre um e outro por conta do olhar do treinador e por conta da própria métrica captada pelo relógio. Tá? E para o triatlo, Wolf na piscina de 25 ou na piscina de 50? Tá? Só a discussão é gigantesca. Eu não sou treinador de natação assim puro, né? Eu sou treinador de natação para o triatlo, que é quase um treinador de longa distância, né? De nadar em água aberta, porque o indivíduo tem que nadar, sabendo nadar continuamente, gastando o mínimo de energia possível, porque ele tem que pedalar e tem que correr depois. Tá? Obviamente que eu uso né, os conceitos, as métricas da natação pura para poder dar treino, mas a gente sempre pensando que o indivíduo vai estar nadando, não vai fazer triatlo na piscina, ele vai fazer triatlo no mar, né, ou numa lagoa, num açude em água aberta. Tá? Então, aparentemente, ele é mais honesto na piscina de 50. Por quê? Tu tem menos ajuda da parede, certo? Tem menos ajuda da parede. Melhor para detecção do arrasto, como a gente viu ali no videozinho, né? Porque a gente consegue acompanhar por mais tempo, até diferente da de 25. Ele pega a propulsão, se ele sair a 10, 15 metros, ele já vai ter, né, de 15 a 10 metros ali para nadar. A gente não consegue muitas vezes detectar esse arrasto de forma eficiente, aí já vai fazer a virada e voltar. Tá? E existe uma maior especificidade, a piscina de 50 para o triatlo, por conta, né, do tipo de natação que a gente vai realizar na prática, que é uma natação em água aberta. No treinamento, né, é bom para determinar o ponto de quebra técnica, onde é que a técnica não está entrando bem, né, isso tem relação com a fadiga. Tá? Um modelo legal,
né, que se usa bastante é a série de 800 sem material com 20 segundos de intervalo. Por que 20 segundos, né, num aeróbio 2? Né, até tem que colocar isso aí no aeróbio 2. Porque é o ritmo mais de endurance da maioria, e chegando mais para o final, com esse 20 segundos aí, a galera começa a fadigar. Obviamente, quando a gente pede o aeróbio 2, é percepção subjetiva de esforço, é a percepção de cada um dos atletas. Tu está ali pegando o tempo na borda, tu está registrando, tu tem que deixar muito claro para o atleta que não é para andar na esteira, tá? Quando tu dá a saída para o indivíduo, coloca pelo menos aí 10 a 12 segundos de distância, né? Usando o tempo para determinar a distância, e aí dá a saída do segundo. Coloca nadadores mais experientes e mais rápidos a sair primeiro em relação aos mais lentos, tá? Justamente para evitar que um ultrapasse o outro ou se aproveite da esteira. Tá? E aí tu vai conseguir monitorar os WOF de cada repetição, e aí tu pode criar uma tabela, como eu já falei anteriormente. Tá? Se o WOF for superior a 10% ao primeiro tiro, tá? Você tem uma ideia, possivelmente seja sinal de que a eficiência mecânica foi perdida para a fadiga metabólica. Tá? Então, quando a gente está fazendo a tabela, a gente está ali mais ou menos calculando quantos por cento tem, né, de erro nos WOF, né? O bom é ter isso no celular, numa planilha de Excel dessas do Google, né, no Excel ou num tablet, que tu joga o dado, ele já calcula direto, né? Senão tu vai ter que primeiro calcular, botar no papel, aí calcular de cabeça, né, e aí pode ser que demore. Tá? Ou então tu ter alguém contigo onde tu vai cantando os tempos, ele vai botando, já vai calculando e já vai te dizendo, ó, a diferença está de tantos por cento, e aí a gente consegue monitorar e orientar o atleta na borda a manter o ritmo, ou se está muito rápido segurar, se está muito lento aumentar, tá? Para que a gente consiga ter a informação mais fidedigna possível. Isso é uma tabela que eu criei, tá? Eu criei lá pelas tantas, né? Porque eu tenho atletas de todos os níveis. Eu tenho desde o nível iniciante até elite. Hoje elite até eu não tenho, para falar a verdade. Tá? Elite é aquele cara que nada aí abaixo de 1,20 cada 100, né? O meu melhor nadador hoje nada para 1,30, né? 1,33 cada 100, o que é bom, né? O que é bom para um atleta amador, né? Então ele está ali no avançado. E aí eu uso. Dificilmente eu dou treino em piscina de 25, eu trabalho numa piscina de 50 metros, mas eu tenho uma ideia assim do perfil típico de cada um deles e no que eu tenho que focar para complementar a técnica, distância, intensidade, volume, né, dos meus atletas. Tá? Isso aqui é particular, é um modelo, não precisa seguir, podem criar o de vocês, vocês devem dominar aí o Excel. Isso aqui eu botei no Excel e simplesmente salvei em PDF e joguei aqui para dentro da apresentação. Tá? A coleta padrão ouro, tá, é com o K5, certo? Que é o ergospirômetro portátil da COSMED. Tá? A gente consegue fazer a determinação do VO2 máximo na água, só que ele é muito bom, é legal pra caramba, mas olha ali a parafernália. Tá? O atleta, então, ele está com o bocal, né, preso, né, a uma mangueira, onde estão aqui os cabos onde os gases respirados vão para dentro do K5 e aqui é analisado. Tem um cabo de aço que corre aqui, ó, que a gente vê só uma parte dele, para segurar o K5, né, que tem que deslizar. Então, imagina, o indivíduo ele tem que fazer força para nadar para empurrar isso aqui, não consegue fazer virada olímpica, ele vai ter que fazer uma virada simples, né, fazer todo um movimento de corpo para voltar. Aqui, provavelmente, o que está sendo feito é série de 25, tá? Não é a série de 50 a 100, justamente para o indivíduo parar, fazer o intervalo, fazer um ajuste e iniciar de novo. Tá? Na prática da natação, o que a gente usa de fato? Ah, professor, tu falou tudo aquilo ali, mas assim, tu vai ficar controlando o tempo e tal. A gente controla, a gente controla. Tá? Quando a gente faz o teste de 400, que é o teste mais comum para atletas iniciantes, de nível intermediário e até mesmo avançados, né? Depois, dependendo do nível do avançado, a gente pode fazer testes mais longos. A gente utiliza métricas subjetivas, que nem a percepção subjetiva de esforço, só que na natação a gente chama de A1, A2, A3, né? E tem o AN, né, ali, que é o anaeróbio, tá? O anaeróbio. Então, A0, tá? Ele é um aeróbio, digamos assim, muito leve, fácil, sem qualquer exigência energética,
muito utilizado, né, nos aquecimentos e na volta ao calmo pós-treino, tá? O A1 ele é um ritmo mais confortável, pode ser usado em qualquer tipo de treino, aqui já pode inclusive incrementar com material, mas o ritmo que a gente mais usa no treino principal é o aeróbio 2, tá? Que é o chamado ritmo moderado. De modo geral, é o ritmo adotado pela grande maioria dos triatletas amadores, né, que não vieram da natação, tá? Ou que aprenderam a nadar a posteriori, ou que estão há muito tempo sem nadar, tá? E é talvez a intensidade mais utilizada em séries de repetições, principalmente as mais longas, 200, 300, 400, né? E por aí vai. O aeróbio 3 é um ritmo forte, se usa em séries curtas, né, podendo aí variar de 50 a 150 metros, dependendo do nível do atleta, com ou sem uso de implemento, né, palmar, nadadeira, né, palmar e boia, tá? É um ritmo que muitos atletas adotam, né, depois de um certo tempo, com muita experiência em prova. E o anaeróbio, tá? Que é um ritmo de ATP-CP, e existe uma discussão muito grande se na natação se entra realmente em ATP-CP, tá? Se faz treinos aí de potência, de intensidade forte em distâncias muito curtas, de no máximo 25 metros, tá? Eu costumo fazer, geralmente, peço para o aluno fazer 50 metros bem devagar, um aeróbio zero, bem lento, e quando ele faz a virada lá na borda, né, pensando na piscina de 50, eu peço para ele dar a maior intensidade possível até a metade da piscina ou até o 12,5, tá? Que é ali um quarto da piscina, tá? Das duas. E aí eu consigo ter uma ideia se ele está nadando, né, em ATP, né, onde a predominância energética é ATP-CP. Inicialmente ela é, obviamente, mais oxidativa, né, porque nadando em A0 ele vai estar utilizando primariamente substrato energético lipídico glicolítico, ele vai estar ali com uma reserva boa de ATP para poder dar né, uma intensidade a mais forte que ele puder, uma distância bastante curta. Passando para o ciclismo, tá? No ciclismo, pessoal, se aboliu literalmente usar velocidade como métrica de intensidade, tá? A cadência se usa bastante ainda, se usa bastante. Tá? Existe aí treinadores que dizem que entre 80 e 85, 80 e 90, 85 e 90 é a cadência ideal. Tem que lembrar, pessoal, que o segmento inferior do corpo, pernas, né, eles variam de tamanho de um indivíduo para indivíduo, e o torque gerado, né, no pé de vela vai fazer com que a cadência também varie. Tá? O que interessa é quanto de energia esse cara está gerando, e ao mesmo tempo ela é econômica para que ele possa executar a tarefa. Então, assim, existem 3 testes de FTP, tá? Que é o Functional Threshold Power, né? Do inglês, né? Teste de potência funcional. Tá? Tem o teste 60 minutos. Esse teste normalmente é utilizado por atletas de elite, tá? Onde tem uma capacidade de sustentar por muito tempo uma potência contínua. Tá? Tem que ser feito no plano, sem colaboração do vento, tá? Sozinho, sem ajuda de ninguém. Tá? Então, assim, ele é um teste que quem não está habituado a ficar tanto tempo pedalando em intensidades muito altas, existe uma tendência a ele ficar subestimado. O teste de FTP de 20 minutos talvez seja um dos mais utilizados entre os triatletas, né, e ciclistas amadores. E tem o teste FTP de 8 minutos, né, que é chamado de 2 vezes de 8 minutos. Então, vamos dissecar cada um deles. Tá? Então, o FTP de 60 minutos, potência média do teste, pega simplesmente a potência média do teste e usa ela para fazer a prescrição de treinamento. Não requer o que vai acontecer nos outros testes, o chamado fator de correção. Tá? Então, isso é uma vantagem, porque tu sabe que aquela é a média, tá? Em 60 minutos, 1 hora, tu vai usar aquilo ali para determinar qual é o teu 100%, o teu 95%, 90% e assim por diante, ou até superior a isso, incluindo 5, 10, 15%, para fazer treinos assim de intensidade supramáxima.
Qual é a desvantagem? Muito complicado de realizar fora de um ambiente controlado de competição devido à fadiga acumulada. Veja bem, atletas de elite, profissionais, eles conseguem, fora da competição, num treino na rua, num treino onde eles sabem que todo o percurso é plano, por exemplo, num velódromo, que isso é bem possível, fazer esse teste de forma bem controlada, ou mesmo no rolo, tá? No ciclo ergômetro, tá? E óbvio que na competição a chance de tu conseguir determinar o teu FTP é muito grande. Por quê? Porque tu vai estar motivado, né? Tu saiu da água já aquecido, tu não precisa fazer nenhum aquecimento prévio na bike, né? Tu vai subir na bicicleta e já vai sair pedalando em intensidades. Tu tem que sustentar o maior tempo possível. Quando bater 1 hora, né? Dependendo do que tu vai sustentar depois, importante que o início da prova, se ela vai ter pelo menos 1 hora ou mais de 1 hora, tu consegue determinar então o teu FTP. Isso aí acontece com bastante frequência entre atletas em competição, tá? Mas atletas com um bom nível de ciclismo, tá? É considerado o teste padrão ouro, tá? Porque é o teste mais direto, mas também é o mais difícil de realizar devido ao alto desgaste físico e mental, tá? O FTP de 20 minutos, né, o protocolo de Allen e Coogan, né, ele é uma adaptação, obviamente, do teste 60 minutos. Tá? Ele é utilizado no planeta inteiro. Tá? O que ele diz lá conceitualmente? Pressupõe que a potência em 20 minutos é aproximadamente 5%, né, a potência sustentada de 60 minutos, devido à maior contribuição de um sistema anaeróbico. Ou seja, tu tá pedalando lá, né, no teu segundo limiar, né, muitas vezes tentando ultrapassar ele, e tu vai precisar da contribuição do sistema anaeróbico em algum momento para sustentar e manter aquilo ali, que geralmente é no final do teste. Tá? Como é que é feito o cálculo do FTP de 20 minutos? Tu pega a potência média do teste, multiplica por 0,95, né, que é, né, tirar aqueles 5% da potência reduzida de 60 minutos, que é o tal do fator de correção, tá? E dali tu tira o valor, tá? Tu vai considerar como teu 100% e dali tu então monta as zonas de treinamento, tá? Para esse teste, pessoal, é necessário um esforço aí que aí varia de atleta para atleta. Em geral, atletas amadores, tá? Vão executar um esforço, que é uma espécie de um aquecimento de 5 minutos pré-teste, para dar uma esgotada ali nas reservas anaeróbicas, ou seja, aquele ATP que está ali armazenado, né, reservou, tu dá uma esgotada nele para tu poder já entrar com algum nível, né, de esgotamento metabólico, de fadiga no teste. Tá? Ele pressupõe isso. No teste de FTP de 8 minutos, que na realidade é 2 vezes de 8 minutos, que é o protocolo do Carmichael Training System. Carmichael foi o cara que desenvolveu esse protocolo. Tá? Qual é a vantagem? Né? Bom para quem não consegue manter o foco mental nos 20 minutos ou mesmo para percursos muito curtos. Pessoal, isso é bem importante. Assim, ó, o ciclismo, a gente tem uma mania, um costume de se frustrar muito por não sustentar os ritmos o tempo todo. É comum o atleta amador, né, fazer um treino inicial lá sustentando, sei lá, 200 watts, né, que vai gerar uma velocidade, vamos converter isso em velocidade, sei lá, 35, 36 quilômetros por hora. E ele tem 1 hora de treino. Tá? Aí passa os primeiros 15, 20 minutos, ele sustenta bem. Né? Os próximos 10, 15 minutos já não sustenta tão bem. O final, então, ele está se arrastando. Por quê? Primeiro, por conta da inexperiência, e segundo, que ele não tem um foco mental em se concentrar em manter aquilo ali continuamente. Então, né, se o teste de 20 minutos vai ser um problema, imagina o de 60. Então, se criou o teste de 2 vezes de 8 minutos, né, onde o fator de correção não é 0,95, é 0,9, né, tem uma retirada de 10%. Então, tu vai pegar a potência média dos dois intervalos, né? E aí eu prefiro pegar dos dois intervalos. Pega lá a potência média do primeiro, 8 minutos, faz um intervalo, faz mais 8 minutos, pega a potência dos dois, soma dividido por 2, tu tem a média. Tá? Ou, ou lá no original, eles pegam a maior
watagem, tá? Eu vejo uma desvantagem nisso, tá? Principalmente em atletas, de novo, mais iniciantes. Existe uma tendência do primeiro 8 minutos ser excelente, ter um nível, né, de teste, né, de watagem muito bom, o que não acontece no segundo. Tá? Se eu for prescrever por aquele melhor, talvez a gente possa estar superestimando as zonas de treinamento. Então, pegar a média é mais fácil de tu manipular, né, esse dado na hora de manipular as cargas. Tá? Então, nada mais é do que pegar a potência média ou a maior potência, né? Eu botei ele a maior porque pode optar em fazer isso, né, dos 8 minutos, né, e multiplicar por 0,9 e aí tu vai ter, né, o dado. Aqui, pessoal, olha só, eu criei uma tabelinha, tá, lá na inteligência artificial, eu pedi ajuda para a inteligência artificial, né, foi para o ChatGPT, criei lá um personagem fictício qualquer, tá, dei valores lá de peso, altura e o teste de FTP. Simplesmente joguei lá, o que ele fez? Ele calculou para mim, né, calculou as zonas. Então eu tenho ali, né, com base no protocolo de Allen e Kugel de 2006, né, e também de outras métricas, né, do American College of Sports Medicine, né, de 2021, que já prevê esse teste. O que eu fiz? Eu criei zonas de treinamento com um cara fictício. Vocês podem pegar isso que está aí, tá, e criar para os atletas de vocês. Mas observem uma coisa, pessoal. Olha aqui, ó. Eu fiz essa tabela, né, ó, as intensidades aqui, né, qual é a intensidade, se é de recuperação, endurance, tempo linear, VO2, anaeróbio, neuromuscular, qual é a porcentagem do FTP, tanto para os 60, tanto para os 20 minutos, quanto para 8 minutos. Notem que existe uma diferença de watagem de um para o outro. Olha que o de 60 minutos, uma watagem menor que a de 20, que é menor que a de 8 minutos. Certo? Se tu tá usando uma cinta cardíaca ou o teu relógio tem o sensor, tu pode ainda fazer, né, trabalhar isso usando a frequência cardíaca para ver se ela bate e inclusive a própria cadência, tá? Então aqui eu tenho essa porcentagem do FTP para 60, 20 e 8 minutos, tenho a porcentagem da frequência cardíaca máxima, tá? E aqui a frequência cardíaca de fato absoluta. O que a gente tem que observar, né? As zonas de potência sobem ligeiramente de acordo com o protocolo usado, né? A gente mostrou ali na tabela. Quanto mais curto, maior é o FTP estimado. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fiz o de 20 minutos, deu tanto, fiz o de 8, deu maior, então eu estou melhor. Não, pessoal. Não é isso. São protocolos diferentes. Não pode comparar diferentes protocolos. Tem que comprar sempre o mesmo protocolo, tá? As zonas de frequência se mantêm iguais porque elas dependem da frequência máxima e não do protocolo. Mas se tu calcular ali, fizer o cálculo, tu vê que vai bater, tá? Na prática, a diferença varia aí de 10, 15 watts no FTP, tá? E isso pode alterar um pouco a zona de treino escolhida especificamente, né, especialmente em zonas superiores, tá? Onde tu está exercendo muita força, às vezes tu exagera ou ainda não está exagerando na força, isso pode ter algumas alterações, tá? Aqui um exemplo que eu gosto sempre de colocar aqui, né? O Pedro Nust, esse menino aí, ele me procurou o Lapex, não me procurou, né? Procurou o Lapex para fazer um teste de consumo, porque esse teste era determinante para ele conseguir uma vaga numa equipe de ciclismo de segunda linha ou de segunda divisão, vamos dizer assim, né? Mas não Pro Tour, né? Ou a gente chama de Continental na Espanha. Então, o que eu fiz? Né? Eu pedi para ele levar o rolo Smart dele, é um rolo Elite, é um rolo interativo. Ele tinha aqui o app, né, o software da Swift, que tem os protocolos todos de FTP, e eu apliquei nele o teste de 20 minutos com consumo de oxigênio, ou seja, além da frequência cardíaca, do FTP, percepção subjetiva de esforço, eu também tinha dado de consumo de oxigênio. Surpreendentemente, esse foi o maior VO2 que eu analisei em todo o tempo que eu estou dentro do LAPEX. 79 ml quilograma minuto. E o FTP do rapaz deu 420 watts, ou seja, um FTP muito bom. A saber, esse menino tinha 18 anos nessa época aqui. Tinha 17 para 18 anos. Ele recém tinha feito 18, se não me engano.
tá? Mas era 17 para 18 anos. Eu enviei esses dados, fiz um relatório, enviei esses dados para ele, e ele depois, o treinador dele, né, o Cássio, enviou para a Espanha, e posteriormente eu recebi um comunicado da equipe elogiando que fazia muito tempo que eles não viam uma análise de consumo de oxigênio associada a FTP, frequência cardíaca e percepção superior de esforço tão bem elaborado. Eu me senti lisonjeado, o que mostra, né, que me ensinaram direitinho a fazer essas análises, e é o que eu tento fazer com os estudantes dentro do LAPEX, ao qual eu coordeno, né? Hoje não coordeno tanto, mas que eu já coordenei dentro do projeto de extensão que tem dentro do LAPEX, e também os poucos estagiários e ICs que passaram por mim dentro do laboratório de fisiologia. Quando a gente pensa em corrida, tá? A gente sempre pensa, vamos fazer um teste na pista, né? Se tu tem acesso à pista, maravilha. A gente tem aqui em Porto Alegre, né, ótimas pistas. Temos as pistas públicas, né, do Alimpedro lá no IAPI, que não é uma pista de 400 metros, mas dá para fazer um teste de corrida lá. Tem o Parque da Redenção ali, né, ali a pista do Ramiro Souto, né, do Parque Ramiro Souto, em frente a José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar. Temos a pista do Parque Marinha do Brasil, que agora foi revitalizado, e temos a do Centro Estadual, né, de Treinamento Esportivo 7, que são as pistas públicas que a gente conhece em Porto Alegre. Além da nossa pista aqui da ESEF, temos a pista da PUC e também temos a pista da Sojipa. Então, nós temos aí um bom número de pistas, né, para treinar. Essas três últimas, obviamente, particular, ou tu é sócio, né, ou tu tem que alugar o espaço para poder fazer o treinamento. Tá? A van, velocidade aeróbia máxima, tá? Nada mais é que o teste de 3.000 ou o teste de 3.200. Se for o teste de 3.000, 7 voltas e meia na pista. Se for o teste de 3.200, 8 voltas na pista. E tem o teste de Cooper, que é o teste de 2.000, talvez o mais clássico de todos. É um teste que é até utilizado para quase tudo. Tá? Hoje as forças de segurança, né, os concursos das forças de segurança, basicamente usam o teste de Cooper adaptado, uns com mais tempo, né, todos eles com mais tempo, tanto para homens quanto para as mulheres. Tá? O que a gente faz? Tu bota o cara a correr lá na pista, né, seja de 3.000 ou 3.200, numa intensidade que tem que já iniciar moderada, progressiva e forte. Tá? Então o cara tem que começar moderado, progredir para forte e tentar sustentar o máximo que ele conseguir. O que a gente faz? A gente pega o tempo final, calcula o pace médio, e a partir daquilo ali, ao nosso 100%, a gente determina, então, né, a zona de treinamento. A gente pode também fazer teste de 1.000, tá? Ele é um teste legal, assim, muito afogado, é o teste mais próximo do 100% real, que a gente chama. Tá? Até vou passar para o próximo slide, mostrando aqui a pista, né, os detalhes da pista, né, onde ficam as largadas. Tá? Existem treinadores que gostam de fazer teste de 5.000 e também teste de 10.000. Tá? Então, isso vai muito do treinador, mas também vai muito do atleta que tu está exigindo isso. Geralmente, atletas de alto nível e de elite passam por todos esses testes. Atletas mais amadores, né, que hoje se encontram em assessorias, normalmente é o teste de 3.000 metros logo que eles entram, né, para a gente avaliar. É um retrato do momento atlético do indivíduo. Com base naquilo ali, a gente consegue determinar, olha, temos que melhorar velocidade mais aeróbica ou velocidade mais anaeróbica, tem que ser o teu final, tu quebrou no meio do teste. Né? Por que a gente diz isso? Porque esse teste, o ideal é tu pegar ele de 1.000 em 1.000 metros, 500 em 500 metros, né? O cara passar no 500, pega o tempo, registra. Se ele passar no 1.000, pega o tempo, registra. Para ter uma ideia de como é que está a oscilação de intensidade. Até para ver se ele está mais rápido no início, ele não fez forte demais, né? E aí não sustentou e quebrou no meio para o final, ou muitas vezes ele começa muito forte, ajusta no meio do teste e acelera no final, né? Mas o ideal é que ele possa começar mais forte, achar, né, a sua velocidade de cruzeiro numa zona alta, aí, próxima a 95%, 96%, que seria o seu máximo, e sustentar até o final.
Assim como aquela tabela lá do FTP que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui eu tenho uma tabela também criada pela inteligência artificial, pelo ChatGPT, tá? Um indivíduo qualquer, certo? Né? Peguei peso, altura e tal. Enfim, peguei lá o teste de 3.000, o teste de 13.200, o teste de Cooper, né? Eu fiz uma predição de mais ou menos quanto o indivíduo faria e o teste de 1.000 lá o tempo. O que, que eu fiz? Simplesmente joguei na app para calcular a zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu botei 7 zonas, pode ser quantas zonas vocês quiserem, é 3, 2, não importa. Eu optei por fazer 7, tá? Nesse formato, tá? E aí eu tenho então dados de velocidade e frequência cardíaca, tanto no teste de 3.000, quanto no de 13.200, quanto no de Cooper, quanto no teste de 1.000, tá? Se usa a percepção subjetiva de esforço ou porcentagem do máximo? Sim. Olha só, vocês já conhecem essa historinha aqui, ó. Vocês já viram isso aqui em outras disciplinas. Se eu pegar esses 5 indivíduos e botar eles a correr a 10 km por hora, será que eles estão com a mesma percepção de esforço? Óbvio que não. Essa pergunta já foi feita em aula e vocês prontamente, né, brilhantemente responderam que não. Né? Então a gente sabe que, dependendo do nível de treinamento, indivíduos juntos correndo ao mesmo tempo 10 km por hora, para uns pode se tornar mais fácil, para outros se tornar, né, mais ou menos, e outros pode ser muito difícil. E aí a percepção subjetiva de esforço é interessante de entrar aqui, tá? Porque tu pode chegar para os indivíduos e falar, vocês vão correr por 20 minutos, né? Talvez 10 minutos, 20 minutos, a 10 km por hora, e ao final, né, pega a percepção subjetiva inicial, depois pega a percepção subjetiva final. Ah, professor, eu posso pegar outras métricas do tipo o pace médio, posso pegar a frequência cardíaca? Pode. Todos esses dados são valiosos para que vocês possam avaliar o atleta de vocês, o cliente de vocês. Tá? Então, assim, indo em direção ao final da aula, né, a gente sempre tem que pensar que existe uma relação entre tempo e intensidade. Né? Se tu diminui a intensidade, a tendência é tu levar mais tempo para cumprir a tarefa. Se tu aumenta a intensidade, né, te torna mais rápido, a tendência é de levar menos tempo para realizar a tarefa. O importante nessa relação é quanto de economia, né, tu estás armazenando, qual é a tua economia de movimento, para que tu possa sustentar, pensando numa prova, pensando numa intensidade Z2 para cima, né, uma intensidade para tu fazer aquele tempo e não ficar desgastado, não entrar em fadiga, ou no máximo em fadiga periférica e não em fadiga central. Então esse é o grande ponto, né, que a gente vai ver logo adiante, quando nós formos falar de prescrição de treinamento. Certo, pessoal? Então tá, obrigado a todos. Essa aula vai estar disponível no YouTube, né? Depois eu disponibilizo, mas também se o link no YouTube, eu vou disponibilizar o link lá no Moodle. Ok, pessoal? Valeu!